Oi pessoal, tudo bem? Não sei se você sentiu minha falta, né? Não sei se você tem percebido, mas esses últimos dias eu não tenho feito muitos vídeos pra vocês, né? E eu vou explicar por quê. Eu estive doente durante esses últimos dias, as últimas 2 semanas. Eu não estava muito bem. Eu não sei se você consegue perceber pela minha voz meio nasal ainda, mas eu ainda tô me recuperando. Mas eu já tô bem melhor. E aí eu vim aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de história. A partir de agora, que eu já estou melhor, eu vou começar a fazer mais vídeos pra vocês sobre o nosso novo livro. Não sei se vocês perceberam que a gente mudou. A gente está agora com o livro do segundo bimestre. A gente estava antes com o livro do primeiro bimestre. A gente finalizou, fez as avaliações, fez tudo direitinho e aí agora a gente vai passar para o livro do segundo bimestre. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso conteúdo de história. Pois é, o nosso conteúdo de história vai falar sobre as sociedades nômades. Nossa, professora, mas que nome estranho! O que significa nômade? No passado, né, na antiguidade, nós tínhamos alguns tipos diferentes de pessoas, de grupos de pessoas. E aqui na primeira página do livro, na página 66, ele vai falar para nós esses dois tipos de pessoas, que eram os sedentários e os nômades. Os sedentários, eles eram aquelas pessoas que moravam no lugar que eles estavam e eles ficavam ali sempre, eles não mudavam, certo? E aí eles ficavam ali, eles tinham uma residência fixa, eles trabalhavam cultivando a terra, cuidando dos animais, enfim, eles eram fixos, eles ficavam ali. Já os nômades, eles não ficavam, eles eram pessoas que as famílias, os grupos, eles eram uma sociedade que eles se movimentavam, ou seja, eles iam para determinado lugar, eles cultivavam aquele determinado lugar, plantava, colhia, cuidava, explorava a natureza, por exemplo, frutas, árvores, essas coisas. E depois que os recursos ali se acabavam, podemos dizer assim, eles levantavam o acampamento deles e eles procuravam outro lugar para eles viverem. E isso era bom, né? Porque quando eles acabavam os recursos, eles davam um tempo para a natureza se reconstruir, né? Enfim, esse é o conceito de nômade, certo? São pessoas, as sociedades nômades são aquelas sociedades das pessoas que se movem, que não estão fixas em um só lugar, tá? Os nômades, eles são considerados coletores e caçadores. Por quê? Porque eles caçavam animais, praticavam a pesca e eles coletavam também frutos, tubérculos, todas essas coisas que eles podiam utilizar, eles utilizavam. Agora, à medida que, como eu falei antes, né, à medida que esses materiais, essas coisas, elas iam acabando, a situação, tipo assim, a natureza ia deixando de prover para eles, o que eles faziam? Eles pegavam o acampamento deles e eles se mudavam, certo? As casas deles eram provisórias, eram feitas de tendas, pele de animal, e aí eles podiam com facilidade pegar esse material, guardar e levar com eles, ou algumas coisas, por exemplo, madeira, alguma coisa, eles descartavam e encontravam novamente no novo lugar que eles estavam, certo? Esse grupo, os nômades, eles se baseavam, agora eu já estou na página 67, eles se baseavam nos laços familiares, então a organização deles estava na família, certo? Era dividido o trabalho em homens e mulheres, tá? Os homens, eles ficavam responsáveis pela caça, pela proteção, né? Fabricar os instrumentos que eles precisavam. Já as mulheres, elas ficavam responsáveis por cuidar dos filhos, cuidar dos filhos pequenos, preparar os alimentos, né? E aí confeccionar roupa e tudo mais. Então era dividido assim. E eles tinham um laço familiar muito forte, tá bom? Aqui na página 68 vai falar sobre um grupo de nômades que eles eram caçadores, eles são, né, caçadores até o dia atual, tá? Que são os Adzas. Eu espero que eu esteja falando isso certo, mas é os Adzas. Esse grupo,
eles habitam em um país da África, certo? Que é o país da Tanzânia, tá? E aí, nesse espaço, aconteceu uma coisa muito interessante. O que aconteceu? Eles não vivem eles não cultivam a terra, eles não possuem residência fixa, mas eles também não cultivam a terra. Então, o que o governo achou? O governo achou que eles estavam ali, mas não estavam fazendo nada. Então, o governo da Tanzânia decretou que eles não precisavam ter a sua terra delimitada. Lembra que no livro do primeiro bimestre a gente falou sobre a delimitação da terra para os povos indígenas? E aí, na sala de aula, eu falei para vocês por que era importante ter essa terra delimitada, né? Porque era ali que eles viviam, é ali que é o espaço deles. E aí, o que aconteceu com os Hadzas? Eles tiveram a terra deles sem ser delimitada. O governo falou assim, olha, vocês não estão usando, vocês não estão fazendo o que precisa ser feito, então a gente vai liberar esse espaço para as pessoas que quiserem usar. Aí, o que aconteceu? Começou a ser desmatado. Aconteceu o desmatamento, as pessoas entraram e começaram a explorar aquele espaço, né? E aí depois, em 2011, muitas organizações foram lá e apoiaram os Hadzas. E aí eles conseguiram ter a terra deles delimitada de novo. E aí eles conseguiram tomar posse de volta da terra deles. E isso é muito importante, né? Para que eles pudessem ter o espaço deles, para que eles expressassem a cultura deles e fizessem aquilo que eles queriam, tá? Essa foi a primeira vez, está escrito aqui na página 68, foi a primeira vez que isso aconteceu, que o governo da Tanzânia deu a posse de terra para essas pessoas. Agora, diferente dos nômades, caçadores e coletores, existem aquilo que a gente chama de seminômades, e eles são classificados como pastores. Por exemplo, quem aqui lembra da história de Abraão? Eu acredito que muitos de vocês, se a gente estivesse dentro da sala de aula, muitos de vocês levantariam a mão correndo, né? Porque é uma história que a gente estuda desde sempre, que a gente conhece desde sempre. Principalmente aquelas pessoas que já estudaram na escola já tem muitos anos, já estão acostumados a ouvir a história de Abraão. Abraão e os descendentes deles, eles eram classificados como pastores. O que eles faziam? Eles cuidavam dos animais, certo? E para cuidar dos animais, eles precisavam estar sempre buscando lugares que tivessem água para eles, para os animais, né? Água e alimento. Então, por que eles eram classificados como seminômades? Porque eles estavam ali com os animais, cuidando dos animais, os familiares e todo mundo ali. E aí, quando acontecia de a água acabar, o alimento acabar, eles tinham que mudar. E aí eles faziam a mudança, bem parecido com os nômades, mas eles são classificados como seminômades, certo? Então, até agora, a gente viu 3 tipos de classificação dos povos antigos. Eles podiam ser sedentários, que eram aquelas pessoas que não saíam, não mudavam do lugar onde eles estavam, eles eram fixos, ficavam ali sempre. Podem ser os nômades, que são aqueles que vivem de caça e pesca e eles mudam de lugar. E os seminômades, que são aquelas pessoas que cuidam de um determinado grupo de coisas, por exemplo, os pastores, que são aqueles que cuidam dos animais. E aí eles mudam somente quando eles precisam de mais mantimentos. No caso, por exemplo, de Abraão, era quando precisava de água para os animais. Então, se eles estavam em determinado lugar, vinha uma seca, acabava com a água, eles levantavam o acampamento deles e aí eles mudavam, tá? Então, os seminômades são aqueles que não mudam sempre. Eles mudavam apenas quando a necessidade aparecia, tá bom? Agora, para os nômades, a gente conheceu um grupo que são os atuais, né? Os nômades atuais, que eram os Hadzas, né? Para os seminômades, nós também temos um grupo atual, que são os Imbas. Eles são os pastores seminômades atuais. E se você lembra pela história de Abraão, e pelo que eu acabei de explicar, os seminômades, eles têm a característica de apenas mudar quando eles têm a necessidade, certo? E
Os Zimbas, que são os seminômades pastores atuais, eles vivem na fronteira entre a Angola e a Namíbia, que é no continente africano. O que eles fazem? Lá é uma região muito seca, né? Muito árida, e isso faz com que tenha pouca água. Então, o que acontece? Quando eles vão para um determinado lugar e eles utilizam a água, e aí eles precisam, acaba a água e eles precisam sair dali e procurar água em outro lugar, eles fazem isso. E uma característica interessante dos Zimbas é que as mulheres elas têm uma função importantíssima, uma das principais funções é a das mulheres. Por quê? Porque elas cuidam, elas fabricam materiais importantes, utensílios, né? Artesanato e utensílios, são as mulheres que fazem. Elas cuidam das crianças, elas também vendem a mercadoria na cidade, né? Então, as mulheres, elas são fundamentais na sociedade dos Zimbas. E os homens, eles cuidam dos rebanhos, eles cuidam dos animais, do gado, do rebanho, e eles também ensinam as crianças. Os homens, nesse caso, são os professores, né, na sociedade dos Zimbas. Então, eles ensinam as crianças, eles passam os ensinamentos de pai para filho, literalmente nesse caso, né? Aqui na página 73, você tem uma pesquisa, a seção Investigue para fazer. E eu vou explicar um pouquinho melhor o que você tem que fazer. Aqui fala assim: o povo Imba, também conhecido como povo vermelho, devido à pasta avermelhada que eles passam na pele. Para que servem esses outros costumes dos Imbas? Faça uma pesquisa e anote tudo que você descobrir aqui. E aí depois compartilhe com os colegas. Você não tem como compartilhar com os colegas agora, né? Talvez se você fizer uma chamada e conversar com eles, pode ficar à vontade para fazer isso. Mas não da forma como o livro planeja, né? Que a gente esteja dentro da sala de aula e compartilhando junto comigo e junto com os outros alunos. Mas isso não impede que você faça pesquisa, você vai pesquisar. A gente já descobriu aqui pela pergunta que eles também são chamados de povo vermelho. Então você vai pesquisar na internet, vai ver costumes, atividades, coisas que eles costumam fazer, características próprias dos Imbas e vai escrever aqui, né? E aí você vai descobrir coisas interessantes sobre eles, tá bom? Até aqui foi o que a gente estudou, né? O que está proposto para essa semana, até a página 73. E na semana passada, tá? Agora, a partir de mais para frente, a gente vai estudar sobre a mudança do clima, e a gente vai entrar em outros capítulos e vai estudar um pouquinho mais sobre as sociedades sedentárias, etc, tá? Agora, se você ficou com alguma dúvida, você já sabe o que você precisa fazer, né? Pede para o papai entrar em contato comigo, para a mamãe, para o titio, para o avô, quem quer que seja, que esteja acompanhando você pede para entrar em contato comigo. Não tem problema você me ligar de vídeo pelo WhatsApp, o papai tem o meu número. Na hora que estiver fazendo a tarefa, ficou com dúvida, me liga, tá? Que eu vou estar atendendo você, sem problema nenhum, tá bom? Agora, eu espero que você não tenha ficado com dúvida nenhuma, mas se ficou, pode me procurar, tá? Fica com Deus, gente. Um abraço. Eu tô com muita saudade de vocês e continuem orando por mim, porque a prof não tá 100% ainda, tá bom? Um abraço. Educação Adventista, muito além do ensino.